Cafezinho? Buenos dias. Cafezinho é fundamental. Fundamental. Né? Afunda o mental. Oh, bom dia, mas me diga uma coisa. Me diga uma coisa interessante. Você ouve sempre aí notícias seguintes. A trombose, vamos falar de doenças, né? De perpetuação da vida. A trombose mata 800 mil pessoas por ano. O cigarro mata não sei quantos milhares por ano. E, enfim, as doenças matam. As doenças estão aí para matar. As guerras matam gente que não acaba mais, né? As guerras dizimam populações. E, enfim, todas as doenças, as drogas, a bebida, etc., provocam a morte, né? Acidentes provocam a morte das pessoas. Primeiro vamos corrigir esse negócio de acidente mata, fogo mata, né? Tiro mata. Não é nada disso. Acidente de carro ou de caminhão ou de avião, desastre aéreo, provoca a morte. O acidente não tem vontade própria. Então ele não mata, ele provoca a morte. Então, não tem, ele chega lá, o acidente vira e fala, não, vou matar, não sei. Não mata ninguém, provoca a morte. O tiro, a bala provoca a morte. Quem aciona o tiro é o cidadão. Então, homem armado atira e provoca a morte. Se você quisesse dizer homem atira e mata, não estaria tão errado. Mas a bala em si, o tiro em si, não tem ação própria, não tem vontade própria. Ele não mata, ele provoca a morte. Assim é o acidente. O acidente não tem vontade própria. O acidente mata 5 pessoas. O acidente não mata ninguém. O acidente provoca a morte de 5 pessoas. Desastre aéreo mata 500 pessoas. 200 não, mentira. Não mata nada. Desastre aéreo provoca a morte. Olha, a coisa está difícil por aí, sabe? É como a utilização desse tal de agente. A gente vai, a gente vem, a gente foi, a gente fica. É horrível isso, sabe? Nós fomos. Então você pode usar o você impessoal. Você vai tomar banho, você foi, você tomou aquela decisão. Né? A gente vai, a gente foi, a gente vem. É horrível isso aí. Né? Virou uma calamidade. Muito bem. Agora, a questão é a seguinte. Esse intro aí, a questão é a seguinte. Se não fossem esses acidentes, se não fossem as guerras, se não fossem as doenças, se não fossem as mortes provocadas por bandidos, enfim, como que estaria o mundo? O mundo já não existiria mais. Se você analisar, olha, faz o seguinte. Se pudéssemos voltar ao passado e pudéssemos manipulá-lo, por exemplo, matar a morte de um parente qualquer seu, toda a sua vida estaria modificada. Tudo estaria modificado. Uma simples abelha que você mate no passado vai alterar tudo, pode alterar tudo, até a sua vida, por causa de uma abelha. As coisas estão como estão em função daquilo que tem acontecido e que acontece e que vai acontecer. As coisas são o que são por causa disso. Você imagina o número de pessoas, de habitantes que teria esse planeta, se não fossem as centenas, milhares de guerras já existentes desde a história da civilização. Que chamar de civilização também me parece bastante utópico, meio bobo, sabe? Civilização. Nós não somos civilizados.
Nós queremos facilitar as coisas para o nosso lado, nós não obedecemos à ordem natural das coisas. Nós afrontamos todas as ordens naturais, todas, sem exceção. Os animais não, vivem num equilíbrio absoluto com a natureza. Há uma troca entre a natureza e os animais, insetos, etc. O ser humano não. O ser humano inventou uma coisa chamada machado, facão, depois, evidentemente, a motosserra. E ele simplesmente, para se sentir bem, ou para se adaptar, ou para tomar posse, ele simplesmente usa esses equipamentos, quando não outros. Eu já vi tratores imensos, com correntes gigantescas, arrastar matas, áreas inteiras derrubadas assim, em questão de horas, de minutos. Então, se não houvesse esse equilíbrio, se não houvesse essa compensação, o planeta já não existiria mais. Não comportaria absolutamente mais nada, absolutamente mais nada. Os seres humanos não teriam mais espaço, porque o ser humano é aquele que busca o seu próprio interesse. Doa quem doer, ele afronta tudo e a todos. Ele desobedece à ordem natural das coisas. É a tal da natalidade, da mortalidade, né, infantil, dos natimortos. Você combater doenças, você está exatamente fazendo aquilo que eu acabei de dizer, afrontando a natureza. Prolongando a vida, você estará afrontando a natureza. Tudo isso para que os laboratórios continuem vendendo remédios, né, medicamentos, para que os hospitais, que não vão comentar aqui politicamente do que se trata, os hospitais atendam o chamamento, né, e procurem curar as pessoas. E fora isso, ainda vem os metidos a pastores, os metidos a milagrosos, né, para curar as pessoas também. Tudo bobagem. Prolongar a vida é um erro lamentável. Primeiro porque nós temos a previdência social, né, que já está um caos, mal administrada. Ora, se o indivíduo hoje tem essa dificuldade já está vivendo uma dificuldade muito grande com referência à sua aposentadoria, aos seus direitos, você imagine prolongando a vida. Para onde? Aonde iremos parar? E espaço para toda essa gente, e comida, e emprego. Se o indivíduo vai viver 120 ou 150 anos, que é a previsão, os cientistas estão lutando para prolongar a vida humana, emprego para essa gente. Essa gente vai se aposentar com quantos anos? Esse povo vai se aposentar com quantos anos? Com 100 anos, suponhamos. Mas ele vive até 150. Então, com 100 anos ele estará apto para o trabalho? Se estiver, a aposentadoria tem que modificar. O sistema de aposentadoria deverá ser modificado. O sistema de assistência social deverá ser modificado. Isso gera uma cadeia de ações e reações sem fim. Portanto, morrer é bom, morrer é sadio, é preciso morrer. E não podemos estender a nossa existência por mais tempo do que já temos vivido até agora. No passado não muito distante, a vida média era 60 anos, 55, mais no passado ainda 35, 40 anos. Agora as pessoas estão vivendo 100 anos com certa facilidade, o que não é bom para o futuro do planeta. Não é bom para ninguém. Não é bom para nada. O desespero, da fome, a escola para todo mundo. E suponhamos, então, que essa população que vem vindo e vem se desenvolvendo seja toda formada. Não existam mais mão de obra de menor, não de qualidade, não é? Mas para atender o cotidiano. Mão de obra qualificada para o cotidiano. Não vai ter espaço. Todo mundo vai ser engenheiro, todo mundo médico, todo mundo advogado, todo mundo... O que é isso? Então é preciso que haja alguma coisa para provocar a morte do indivíduo.
para provocar a morte do cidadão. O cidadão precisa morrer, é necessário que ele morra. Não devemos, é um erro lamentável, prolongar a vida humana. Nós temos aí provas incontestes, indiscutíveis, que o humano não está adaptado para o seu planeta. O humano não está adaptado para conviver em harmonia com a natureza. O humano desdenha a natureza. Fala-se tanto em proteção ambiental, etc., organizações não governamentais dispostas a proteger o meio ambiente. Conversa. Tudo é comedeira de dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. 90% dessas organizações, em todas as áreas, são desonestas. 90%. Eu não quero aumentar mais, possivelmente seja mais. Talvez 95%, talvez 98%. 90%. Desculpe. Então, todo para ganhar dinheiro, vai defender o baleia. São ganhando dinheiro, porque a estrutura que precisa para defender uma baleia é um gasto muito grande. Não é? Vai defender, deixa a ordem natural das coisas tomar o seu curso, continuar o seu curso, caminhar no seu curso. É o equilíbrio natural. A natureza é sábia, ela sabe o que faz. Então equilibra, né, o bem e o mal, o que é o bem, o que é o mal. Depende do lado que você está. O bem é bom dependendo do lado que você estiver. Né? Numa guerra, os dois lados são bons. Eles se sentem pessoas do bem. E ao mesmo tempo são do mal, porque se combatem, se autodestroem. Mas essas guerras e tudo mais que aí vem para provocar a morte do ser humano é de suma importância. É tudo fantasia desse povo que quer prolongar a vida. Porque querem mais. Olha, eu vou fazer aqui uma coisa. É preciso vender mais remédio. Não é? É preciso vender mais remédio. Para vender mais remédio, eu preciso que o povo dure mais. Para que ele consuma mais medicamento. Nós vivemos no momento a medicação né? É anti tudo. Antidiabético, antigripal, antifebril, né? Antirreumático. E assim por diante. Nós vivemos na vida do anti. Todavia, repito, é preciso que o ser humano leve a sua vida equilibrada com a natureza. E isso ele não vai conseguir fazer nunca. Não vive em harmonia com a natureza. É preciso que o ser humano morra o mais cedo possível. As guerras são aí para equilibrar isso. As doenças estão aí para isso. Os vícios estão aí para isso. Os crimes, o que acontecem, porque o ser humano é criminoso, o ser humano é ganancioso. Então é preciso. Você veja, por exemplo, a Bíblia, você veja as guerras extraordinárias bíblicas, né? E outras tantas mais de toda a história. Se bem que 80% da história está mal contada. Ela é muito mais séria, muito mais profunda do que aí está. Procure ler a história dos Hebreus, de Flávio José. Foi escrita, me parece que 35 anos após a morte de Cristo, né? Que também é outra grande fantasia. Transformou-se numa estrela alguém que absolutamente não era coisa nenhuma. Então, isso continua até hoje. Se você assiste o filme Forrest Gump, você vai entender exatamente o que aconteceu com por que Jesus foi elevado a status de Deus. Né? E é isso aí. Mas, enfim, precisamos morrer para equilibrar a natureza. Um abraço.